Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, nos ajuda a desenvolver aqui o tema ou os temas do programa. Chegando o Natal, final de ano, época de fazer balanço disso, balanço daquilo, previsões para o ano seguinte, que tal a gente falar tudo isso sobre o olhar dos anjos? Esse é o tema da Angelina Calabria, uma especialista nesse assunto, ela que é terapeuta holística, que está aqui com a gente para conversar sobre isso. Obrigado pela presença, Angelina, desculpa pelos contratempos aí anteriores, mas obrigado pela presença. Obrigada a você, Valdir, é com um imenso prazer que eu estou aqui hoje. Tá certo. Para a gente começar a entender o que vem a ser uma terapeuta holística. Certo. Eu sou terapeuta holística, trabalho com isso. O holístico, ele trabalha um todo. O terapeuta, ele atende pessoas, né? Certo. A parte holística, ela trabalha corpo, mente e alma. No meu caso, por exemplo, eu estudo a angiologia há muitos anos, né? Estudo dos anjos. Trabalho com tarô, faço previsões de tarô e desenvolvi uma terapia holística. Essa terapia holística consiste em uma psicanálise holística, onde você trabalha a pessoa uma vez por semana. Então, assim, a pessoa vem no consultório, eu trabalho todo, né? Corpo, mente e alma. Nós conversamos 1 hora e dentro desse trabalho holístico, eu faço uma terapia lúdica, onde a pessoa, uma vez por semana, 1 hora, ela é atendida com os instrumentos que eu tenho. Eu faço o mapa dos anjos, que é a angiologia, para saber o destino da pessoa, qual é a profissão ideal para ela, tudo baseado não na astrologia, mas baseado no tarô, junto com a angiologia. Então, assim, a gente, pela data de nascimento, descobre o anjo da pessoa, quais são a missão de vida, que hoje é importante a gente saber, né? Quais as aptidões, por que eu vim para esse mundo? E a pessoa descobre o anjo dela, é interessante a gente saber qual é o nosso anjo que nos acompanha, porque nós temos o anjo da guarda e o anjo da data de nascimento. Sei. São diferentes. São diferentes, né? O anjo da guarda é aquele que nos acompanha quando nós chamamos. Por exemplo, você está numa situação difícil, quer acender uma vela para o anjo da guarda, você está acendendo para o seu anjo da guarda. Mas, de acordo com a data de nascimento, nós nascemos com o nome de um anjo. Por exemplo, olha, eu há muito tempo atrás, eu queria saber o nome do meu anjo, antes até de começar a estudar a parte dos anjos. E eu já tinha toda uma aptidão para pesquisa de florais, que eu pesquiso florais da Mata Atlântica. Eu sempre gostei de atender as pessoas no holístico, e sempre gostei de estudar o comportamento do ser humano, né? Então, a um determinado momento da minha vida, eu mesmo puxei e fui descobrir qual é o meu anjo. Eu nasci no dia 1 de novembro e meu anjo é o Caetel. Caetel, um nome bonito, né? E esse anjo, eu não sabia, eu já pesquisava essências florais, já lia tarô dos anjos, já fazia várias terapias holísticas, e meu anjo, a missão de vida dele é atender pessoas no holístico. Entendi. E estudar os anjos. Então eu fiquei surpreendida, né, em saber disso. O anjo de nascimento, ele só serve para a gente saber qual foi o anjo do nascimento. O anjo do nascimento... Mas quem trabalha o resto da vida é outro, é o anjo da guarda, né? Exatamente. Não, usa ambos, mas tipo assim, quando você está numa iminente perigo, aí sim, a gente chama por quem? Pelo anjo da guarda, né? O anjo da guarda, ele é o seguinte, ele fica até 7 anos de idade com a criança. Depois disso, o anjo da guarda não está encostado 24 horas no ser humano. Ele vai e volta. Por quê? Porque depois, quando a gente passa dos 7 anos de idade, a gente entra num esquema de que existe o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, você comete certas coisas boas e ruins, né? Se você comete coisas assim não muito boas, você está regido pelo seu gênio contrário. Se você está no bem, você está regido pelo seu anjo da guarda. Então, assim, é muito importante hoje em dia a gente está conectado com coisas boas. Às vezes um pensamento negativo, o seu anjo não está do seu lado. E como é que é essa história do anjo contrário? Tem mais esse ainda? Tem mais também? Esse, você não sabia? O gênio contrário. Então, nós nascemos com um anjo, é nosso anjo da guarda que nos acompanha sempre, e nosso anjo do nascimento, que quando a gente clama por ele, ele vem e nos ajuda. Mas para atrapalhar sempre vem o anjo contrário. O gênio contrário é o para atrapalhar, né? Exatamente. Nesses tempos que a gente está vivendo de multiplicidade de informações, né, com o advento da internet, logicamente todo mundo também, ao mesmo tempo que traz um volume grande de informações, também traz um volume grande de dúvidas, né? Dúvidas. Aí que você falou, por exemplo, na hora de
de escolher o que vai ser fazer na vida, assim, essa juventude, geralmente fica todo mundo meio perdido, né? Mas eu queria te perguntar assim, qual é o determinador aí para você? Existe uma fórmula específica? Você estuda isso há muito tempo. Existe uma fórmula específica, ela é baseada no número? Ou para determinar os anjos da pessoa? Ah, então. A do nascimento, imagino que seja uma tabela. É uma tabela desenvolvida por alguns pesquisadores antigos, onde ele estuda os anjos de acordo com a data de nascimento. Isso vem há muitos anos atrás. Que a gente nem sabe quem inventou essa tabela holística mesmo, onde faz com que você descobre o seu anjo da guarda, mas é universal isso. Muitos anos foi descoberto, uns falam que é por umas pessoas, outros mas a gente nunca vai saber, mas realmente dá muito certo, que é como eu falei, eu já desenvolvi essa parte toda e eu não sabia que meu anjo tinha como missão de vida atender as pessoas na medicina alternativa, na terapia holística. Então dá muito certo. Então hoje em dia, ao invés de a gente fazer só um mapa astrológico, a gente deveria fazer também um mapa angiológico. É muito interessante. Isso surgiu há quanto tempo? E aonde, assim, o estudo da angiologia? Muitos anos atrás, Eu não consigo nem te falar quando. Porque tem, assim, várias dúvidas de quando começou, sabe? Entendi. Mas é universal e dá muito certo. Entendi. O que mais, assim, além de determinar, assim, o que a pessoa pode seguir numa carreira ou nos estudos, assim, você consegue determinar ou ajudar um paciente assim numa terapia? Com o estudo, então a gente, o primeiro passo quando a pessoa tem dúvida quanto ao que ela vai fazer, eu puxo a parte astrológica dos anjos, né? Aí descubro o seu anjo, a sua missão de vida, seu trabalho, quais são as suas aptidões positivas e negativas. Então assim, dá para ajudar muito, principalmente pessoas com dúvida, até para nível universitário, né? Você, por exemplo, tem aptidão a cuidar de pessoas, que nem meu caso, eu sou cuidadora, né? Eu cuido de pessoas, eu sou terapeuta. Então, para mim trabalhar com outra coisa, não daria certo. E meu anjo, ele puxa o lado de cuidar de pessoas. Então, cada um tem seu anjo pela data de nascimento. A gente cruza alguns números para descobrir a sua missão de vida e as suas carreiras também. A astrologia faz isso também, mas eu acho que a angiologia é mais exato. Entendi. Como é que se fala assim? Você falou que o tratamento, o atendimento, né? Ele cuida do corpo, mente e alma. E alma, né? Logicamente que a pessoa acaba recebendo indicativos ali, até de coisas práticas, né? Com relação ao seu próprio corpo. Exatamente. Eu trabalho com a metafísica da saúde, é muito interessante. O que é a metafísica da saúde? É tudo aquilo que está além do físico. Por exemplo, a medicina tradicional. Tem várias, é fantástica, ela ajuda muita gente, mas tem algumas coisas na medicina alternativa que foge do físico, está além do físico. Por exemplo, uma síndrome do pânico. Eu cuido com toda essa parte holística, faço o mapa, cuido com os florais. Uma síndrome do pânico nada mais é do que um trauma antigo relacionado a medo, que a pessoa vai deixando de cuidar e chega num determinado ponto e estoura aí numa síndrome do pânico. Uma coisa que, desculpa te interromper, mas é uma coisa que pouco ajuda os remédios, né? Exatamente. Pouco ajuda os remédios. Não adianta, olha, uma síndrome do pânico, a pessoa entra com o quê? Rivotril. No começo, tudo bem, o Rivotril ajuda muito, mas fora disso, o Rivotril, o que ele vai chegar uma hora? Ele vai deixar a pessoa mais assim, aérea, ela não vai curar a síndrome do pânico, porque a gente não sabe a origem, é um paliativo, ele vai ajudar. Enquanto que já você entra com os florais, por exemplo, você vai direto nos medos, as essências florais para os medos e para o trauma. Que está na origem, que é a origem da Então, síndrome. essa causa, ela é trabalhada na metafísica, além do físico. Uma coisa muito interessante que esses dias eu atendi, muita sinusite esse ano, muita. E sinusite vai para o médico, toma antialérgico, 1000 coisas. Mas na sinusite, na metafísica da saúde, que é algo além do físico, ele consiste o quê? Você está incomodado com alguém, ou no seu trabalho, ou na sua casa, tanto a rinite quanto a sinusite. Entendi. Aí, quando a gente trabalhando a metafísica da saúde, todos esses mapas que eu falei para você, eu cuido com os florais. Os florais eu começo a trabalhar os florais, flores, né, que fazem com que a pessoa, ela para de ficar incomodada com o ser que está afligindo ela.
E a sinusite é interessante esse caso, né? Porque a sinusite, de fato, né? Ela tem a ver com a respiração. Tem a ver com a respiração. E a respiração tem a ver com dar e receber. Exato. E você incomodado com alguém, nossa, hoje em dia muita gente sofrendo de sinusite, rinite. Quando eu pergunto, com quem que está te incomodando na terapia? Minha terapia é de 1 hora. A pessoa fala, eu não aguento mais meu marido. Entendi. Ela tem crises e crises de sinusite. Entendi. É muito interessante. Então, esse lado, isso já não é um lado da angiologia, é um lado da metafísica. Para a gente fazer até um parênteses, um parênteses de humor, né? Vale como alerta aí para todos os maridos, né? E esposas, né? Cuidado com a sinusite, pode ser um sinal de crise no casamento. Exatamente, porque você está incomodado com alguém, incomodado com o filho, no trabalho, por exemplo, uma professora incomodada com os alunos, ela vai ter direto crises de sinusite. Entendi. Então, aí seria metafísica, o que está além do físico. Que casos mais interessantes você atende, assim, sem precisar citar nomes, assim, mas... Relacionado à metafísica? Ou a metafísica ou a angiologia, assim. Eu atendo todos os casos, viu? Porque aqui no Guarujá tem alguns médicos que me indicam. Quando eles percebem que é um lado mais psicológico, um lado mais holístico, eles mandam para mim. Então, olha, um caso muito legal, assim, que a gente fala que não tem cura, né? É a psoríase. A psoríase é uma doença de pele que não tem cura, os médicos dizem que não tem cura. Começa do nada, né? Do nada, ela começa a coçar. E na metafísica a gente cuida com o quê? A psoríase tem muito a ver com intimidade, com contato. Sim. Eu tenho florais para isso e a pessoa vai melhorando, ela se cura da psoríase. Então, tem muitas doenças que elas são psicológicas, elas são mentais. Então, a pessoa precisa procurar algumas outras coisas. Algumas outras terapias, né? Não necessariamente a medicina. O floral, eu trabalho aqui na Mata Atlântica, eu sou a pesquisadora dos florais índios. A nossa mata ela é muito forte. Eu já viajei para vários países, conheci vários sistemas de florais, já fui para o Bacenter. Quando eu comecei a pesquisar aqui no Brasil, eu comecei a ver que a nossa mata ela é muito forte. Imagina, uma flor trepadeira, que ela abraça uma árvore, que ela chega perto de um riacho. Eu pesquiso todas essas flores, né? Então, ela tem um lado muito potente de cura, desde o lado estrutural, que são os nossos medos, até o lado espiritual. Então, assim, eu tenho uma essência floral chamada boreia. Que ela é de uma flor, é muito interessante essa essência florais. Ela é de uma flor chamada helicônia, não sei se você conhece a helicônia. Helicônia de nome. Ela é o bico de papagaio, é aquela flor assim vermelha, amarela. E, olha, a gente está no Natal, né? Coincidência do Natal. O Natal, as pessoas, os arranjos são todos feitos dessa helicônia, a maioria, que você compra em floricultura. Então, assim, a helicônia, ela trabalha o quê? O karma entre família. Por isso que as floriculturas, os arranjos, colocam essa flor, porque ela é harmonia, porque todo mundo briga no Natal. Qual família que não briga, né? É verdade. Se unem para brigar, né? Ou antes ou depois da ceia. Então, assim, essa flor é muito interessante que ela vai para esses arranjos. Mas a essência dela é exatamente para harmonizar, assim, a família, o karma, o Natal e a harmonia de pessoas, né? Entendi. Que bom que você ainda tem essa relação forte com os médicos, né? Locais, porque sim. Não parece ser o seu caso, né? Mas há muita controvérsia e muito conflito, né, entre a medicina tradicional o povo tem, porque os florais ainda não são regulamentados, né? Então, ainda as pessoas, às vezes, não têm crédito. Mas os médicos, hoje, eles estão muito abertos. Então, eles veem que está fugindo daquilo. E como eu também trabalho com a metafísica, o que está além do físico, que é um estudo científico também, então, e entro com florais, eles me ajudam, eles indicam sim. Tá. Angelina, pela angiologia e pela terapia holística que você pratica há tanto tempo, é possível, assim, nós estamos na virada do ano, né? É possível fazer, me corrija se eu estiver errado, algumas previsões, assim, ou pelo tarô, para a cidade, para a gente, assim, tal. Eu só ia te pedir para a gente falar disso no segundo bloco. Sim, vamos falar. Vamos fazer um intervalo rapidinho, só pedir para o Vinícius colocar antes na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, Jornal do Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com pluralidade de opiniões e posições. O destaque essa semana vai para a ocupação total aí da rede hoteleira de Guarujá. Guarujá está lotado. Para isso, a Polícia Militar está enviando aí um reforço de 400 PMs, além de logicamente, outros equipamentos e outros homens da área de segurança pública, aí, homens e mulheres, para ajudar aí a tentar
conter um pouco a criminalidade, que como a quantidade de pessoas pressupõe, aumenta também nesse princípio de ano. E outras reportagens aí sobre saúde, educação, esporte, tem tudo no Assunto Cidade, tem um pouco de tudo para você se informar, e tem artigos também dos nossos colaboradores, inclusive artigo da Angelina Calabria, uma coluna sobre anjos toda semana aí no Assunto Cidade. O programa Assunto Cidade volta já, depois do intervalo, com a Angelina Calabria. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje recebendo a terapeuta holística Angelina Calabria, ela que no primeiro bloco explicou aqui bastante para a gente o trabalho de uma terapeuta holística que atua com pacientes, né, atendimentos pessoais, personalizados, cuidando sempre do corpo, da alma e da mente, é isso? Corpo, da alma e da mente, e dando aí uma alternativa para a cura de várias enfermidades, como por exemplo, síndrome do pânico, que a Angelina colocou muito bem como exemplo, e até sinusite, tratamentos eficazes. A gente terminou o primeiro bloco, deixei no ar assim, se pela angiologia seria possível sim fazer previsões. A gente vive sempre nessa expectativa de dias melhores, né? É possível isso? Sim, Valdir. Nós estamos num ano de 2019 passando para 2020, né? Certo. É um ano de muitas coisas acontecendo. No ano entra com a regência de Marte. E temos muita cobrança da regência de Marte, o planeta, e de Saturno. Certo. Então, assim, mas o ano mesmo começa para nós, que fazemos toda essa previsão, astrologia, angiologia, tarô, em março de 2020. Então, não é o começo agora, que nem na passagem de ano, não. O ano muda mesmo em março de 2020. E as mudanças são o seguinte: Marte, ele vem para pedir mudanças. Então, mudar em todos os sentidos, né? O Brasil precisa mudar, já está ocorrendo, né, muitas mudanças. Nós, como seres humanos, precisamos mudar. Nós estamos num momento de separação do joio do trigo. Então, tudo que é bom fica e tudo que é ruim vai embora. Muitas catástrofes ainda vão acontecer. Governantes vão sair, vão pedir exoneração dos seus cargos. Presidentes que não vão conseguir atuar, então vão sair mesmo, né? Certo. Isso tanto pode ser no Brasil como pode ser mundialmente. Mas vai ter rupturas, né, a nível de política. A nível de conhecimentos, de autoconhecimento, as pessoas elas têm que deixar, eu falo assim, que elas têm que banir da vida delas o passado. Porque Marte, ele pede o quê? Ele pede mudanças. E Saturno, ele vai cobrar essas mudanças. Então, se você não mudar, ficar sabe aquela pessoa que fica só pensando no passado ou pensando no futuro, esquecendo de ver o que você tem que mudar no presente? Claro. Essas pessoas, elas podem ficar doentes, elas podem ter enfermidades, muitos problemas de pele vão surgir.
Muitos problemas de pele e muitos problemas respiratórios também. Por quê? Porque as pessoas, elas estão o quê? Cansadas de tudo. Elas estão cansadas de ser enganadas, elas estão cansadas de várias corrupções que a gente vê por aí. Claro. Então, elas estão pedindo mudanças. E é exatamente isso que rege o ano de 2020, Marte com Saturno. Agora, a mudança tem que começar por si próprio, né? Si próprio. A gente fala muito, né, de governo, mas eu acho que o povo também pode mudar. Claro. Não é só a gente pensar, só colocar a culpa do Brasil, do país, a nível de uma pessoa. Claro. Porque tudo é um todo, né? Então, as mudanças, elas vêm de todas as partes. Cada um pode fazer algo, mas elas têm que acontecer. Porque Saturno é um planeta que ele pede muito, ele cobra muito. É um planeta muito poderoso, muito forte. Então, é que nem o mar. O mar, por exemplo, as ondas que estão vindo, quebrando várias coisas, ondas gigantescas, isso já é a natureza cobrando uma mudança. Então, não vai pelo bem, vai pelo mal. A natureza, ela é muito forte. E qual é o fator determinante, assim, eu digo de tempo, assim, de quanto em quanto tempo, por exemplo, Marte volta a ser o planeta? Por enquanto não. A gente vai tá entrando Marte agora e depois a gente volta para Plutão, né? Esse ano que acabou foi de quê? Foi de Plutão, agora entrou Marte. Tá. Nós agora estamos entrando em Marte com a regência de Saturno. O que determina isso? Assim, A astrologia, é um estudo dos astros, Ele determina isso. Agora, na geologia e nas cartas do tarô, nós vamos entrar com o ano com uma regência da carta da Imperatriz, a carta de número 3. Essa carta no tarô, ela é importante porque ela trabalha muito a razão. Então, as pessoas entrarem nas suas vidas usando a razão, deixando o sentimento de lado e usando a razão para escolhas de trabalho, para várias, enfim, várias mudanças. Então, a Imperatriz é uma carta super importante. Entendi. Nós temos eleições municipais em Guarujá no ano que vem. Dá para prever, fazer algum tipo de previsão, alguma coisa, alguma colocação com relação Olha, o Guarujá, ele entrou agora, nós estamos com uma prefeitura muito boa, né? O prefeito tem fazendo coisas boas para a cidade. E aqui na minha previsão, essa prefeitura continua. Ela continua agora nas próximas eleições. Certo. E o que o cidadão de Guarujá, assim, deve... Tem alguma recomendação, assim, dos astros, assim, que você acha, assim, que o cidadão... Então, olha, nós estamos, além de toda essa regência que eu já falei, nós estamos, também a nossa regência principal é o Sol. Então, o Sol, ele é muito importante, porque ele vem para brilhar. Mas se você tomar muito Sol, ele queima também, né? Então, são Marte com cobrança em Saturno, a carta da Imperatriz junto com o Sol. Então, o que as pessoas têm que fazer? Nós moramos numa cidade litorânea, né? O Sol brilha. Então, a gente precisa fazer com que nossa cidade brilhe também, né? Então, cada um cuidar da cidade, plantar uma árvore, por exemplo, né? Plantar uma flor, nós temos tantos canteiros aí vazios. Cuidar da cidade, né? Porque o sol está aí para brilhar, né? Cuidar manter a cidade limpa, né? Que é o mais importante. Aí que está a parte de cada um, né? Então, olha, você vê pequeno, mas se cada um plantar uma flor, plantar uma árvore que seja... E não jogar lixo no chão, na rua. E ajudar, né? Ajudar, porque tem pessoas também que saem também na rua e ajudam, começam a limpar a rua, porque para dar exemplo para outras pessoas, né? A nossa cidade é muito linda, por isso que ela é chamada Pérola do Atlântico, né? Agora, nossas praias, pelo nosso prefeito, foi totalmente iluminada. Isso, com a regência do sol, isso é super importante, porque é luz, né? Então, assim, os turistas vão conseguir usar mais a noite, a praia. Então, assim, o pessoal deveria cuidar mais da cidade. Porque o brasileiro não tem muita essa vontade de cuidar, né? Você vê os japoneses, eles cuidam das suas cidades. Se eles vêm aqui para o Brasil, eles começam a limpar todos os lugares. A gente tem exemplos clássicos aí, jogos de futebol, por exemplo, que termina o jogo, eles próprios recolhem o lixo. Eles próprios recolhem o lixo. Eu já dei cursos em vários países, cursos, por exemplo, na Holanda, termina o curso, as pessoas numa sacolinha tem seu lixinho, já joga fora. Então, é uma coisa da pessoa. Não é que nem aqui no Brasil que a gente vai deixando, né? Alguém limpa, né? Que alguém vem limpar. Então, essa consciência, eu acho que aqui até tem a ver com o holístico, né? Você cuidar um pouquinho, cada um cuidando de um pouquinho, a coisa se torna muito grande.
Você já trabalhou em vários países com angiologia? Não, eu já dei cursos em deu vários curso, países, né? Como eu pesquiso florais, eu já dei curso na Inglaterra, na Holanda, na Escócia, nos Estados Unidos, em vários lugares, na Alemanha. Agora, com relação aos florais, por exemplo, se pelo menos assim, a riqueza do Brasil é inigualável. Sim, a nossa mata é. Não tirando o prestígio de outros países, mas, por exemplo, Bach Center. Você visita o Bach Center, o Dr. Eduardo Bach, que ele lançou os florais de Bach. Bach Center é um centro holístico de pesquisa de florais da Inglaterra. O pioneiro foi o Dr. Eduardo Bach, que lançou os florais de Bach, um médico. Era um médico tradicional, ele deixou a medicina para pesquisar essências florais. Eu fui no Bach Center, que é onde tem as plantas, ele é falecido, mas continua essa pesquisa. São flores isoladas, os remédios de florais são muito potentes, mas a nossa mata ela é muito grande. Entendi. É o que eu falei, é uma flor que abraça a outra, que nós temos a nossa cachoeira, eles não têm nada disso. Então se torna muito forte os florais para a cura no Brasil. Certo. Então, Angelina, você atende aqui em Guarujá e em São Paulo? Eu atendo em São Paulo. São Paulo, esse ano eu dei uma paradinha que estava um pouco cansada. Aonde em São Paulo? Eu atendo no Jardim São Bento, em Santana, em São Paulo. Certo. Agora, esse ano eu estou só no Guarujá. Eu atendo na Enseada, atendo tanto tarô. Eu também trabalho... Está aparecendo de vez em quando o telefone da Angelina aí. Olha lá, está aparecendo aí. Esse telefone sim. É fácil de te contatar pelo WhatsApp. Exatamente, marcar consulta pelo WhatsApp. Você estava falando da Enseada, desculpa. Eu trabalho na Enseada e eu também atendo, é um trabalho muito, muito maravilhoso, até assim para as empresas aqui no Guarujá. Chama Mesa Radiônica. Já ouviu falar, Valdir? Não. Mesa radiônica é um tabuleiro onde a gente tem os planetas, os astros e dá para fazer limpeza radiônica quântica, com a física quântica, é científico, com um pêndulo. Então, assim, eu vou até as empresas, eu vejo o que está errado dentro da empresa e eu faço a limpeza energética com a mesa radiônica. É muito interessante. Aí eu limpo, por exemplo, funcionário, vejo se tem algumas coisas assim paradas, várias coisas. Até a parte financeira, com a mesa radiônica, a gente consegue fazer essa limpeza radiônica. Tem tido sucesso? Muito sucesso no Brasil. Que bom, né? Isso muito é bom. O holístico ele tem uma forma grande, né, de atuação. A minha é baseado nessas 4 ferramentas. Mas tem gente que trabalha na medicina holística com massagem, com drenagem, também faz uma parte holística. Eu não mexo com massagem. Eu trabalho mais em previsões, mais em cura, florais. Certo. Quando chega um paciente novo, pode chamar de paciente, né? Você tem, é rápido para determinar o anjo e o que... assim, olha, por exemplo, quando o paciente já chega no consultório, eu também estudo muito a linguagem do corpo. Então, o modo que o paciente chega, o terapeuta holístico, ele tem que estar com conhecimento muito forte de muitas coisas. Um cara barrigudo, careca lá? Barrigudo, careca, o jeito de andar, o jeito de se curvar perante a mesa. Já é um bom motivo para eu não ir. Então. Você não está careca, não está barrigudo, então está perfeito. Então, o paciente chegando, ele já traz, porque a gente estuda a linguagem do corpo dele. Então, pela linguagem do corpo, é muito rápido. Eu cruzo a numerologia e já vejo os números do tarô. Da missão de vida dele. Só que para fazer um mapa, eu demoro mais ou menos, não é na hora não. O mapa angiológico eu preciso de um dia. Você trabalha com data de nascimento? Data de nascimento e a hora também. E o tarô? O tarô também? O tarô é divino, né? Eu trabalho com vários tarôs. Eu trabalho com cartas ciganas, trabalho com tarô dos anjos. O que eu mais... O tarô tem várias correntes, né? Tem várias correntes. Eu trabalho cartas ciganas, mas eu gosto muito do tarô dos anjos. Porque o tarô dos anjos, como eu já sou angióloga, eu gosto muito de velas, né? Então o tarô tem toda essa relação. O tarô dos anjos, ele traz a numerologia junto. Então eu cruzo a numerologia da pessoa na leitura do tarô. Então é interativo, porque eu leio o tarô na primeira fase, são 1 hora de consulta. É 1 hora de consulta. Então eu leio a primeira fase e na segunda fase a pessoa consegue fazer perguntas diretas e eu responder. Então é uma carta que sinaliza a pessoa, traz previsões. A previsão no tarô nada mais é do que a vidência
evidência da pessoa. Claro. Se a pessoa tem evidência, ela consegue ver mais coisas. Se a pessoa não tem evidência, eu tenho evidência. Eu já nasci assim, vidente. O que acontece? Ela lê um tarô técnico. Então, hoje em dia, até eu sugiro para as pessoas que queiram ler tarô, ou leiam com pessoas assim, boas, conscientes, sabe? Pessoas estudadas. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa errada em leituras, em oráculos, né? E é ruim, porque quem é bom acaba se prejudicando, né? Como em toda profissão, né? O charlatanismo, e a ineficiência. Mas em cartas, assim, as pessoas ficam mais com o pé atrás, né? Então, assim, a indicação que eu dou para as pessoas é bem isso. Procure um profissional estudioso, competente. Claro. Né? Eu já fui ler cartas ciganas assim e já levei sustos, porque as pessoas falam muito de morte, umas previsões assim que deixam a pessoa assustada. No tarô dos anjos não, a morte, a carta da morte, ela é transformação. Claro. Então assim, e a gente procurando um terapeuta holístico, o que acontece? Depende do que deu no tarô. Eu faço, por exemplo, homens faz terapia comigo, lendo o tarô. Entendi. Homem não gosta muito de falar. Então eu abro o tarô, começo a ver conversando as cartas e aí de repente ele se abre. Então é uma ferramenta boa. Tá certo. Angelina, você começou a falar de anjo aqui e tal, eu fiquei leve, que até perdi a hora aqui, mas te agradecer muitíssimo pelos esclarecimentos, previsões inclusive aí, te deixar um espaço para você parabenizar, cumprimentar o telespectador. Obrigado. Tá, olha, eu agradeço de estar aqui, eu estou esperando vocês até chegarem a mim no meu consultório, os telefones estão aí, os preços são acessíveis e um Feliz Natal para todo mundo. Tá certo. Obrigado pela entrevista, obrigado a você pela audiência, um Feliz Natal, logicamente, para todos, Feliz 2020 e a gente volta no dia seguinte com um novo assunto cidade. Até logo a todos.